estou aqui com o meu advogado, o Dr. Fernando Ideu Lacerda. Tudo bem, Dr. Fernando? Bom, querido. O Dr. Fernando é professor de Direito Processual Penal e advogado criminalista, e ele vai falar sobre o meu processo, algumas informações eu acho importantes para as pessoas entenderem o que é que está acontecendo. E eu queria começar perguntando para o Dr. Fernando. Antes eu queria falar uma coisa só. O Dr. Fernando tem tido um desempenho brilhante que está chamando a atenção da sociedade. A jornalista Mônica Bergamo, ela publicou na coluna dela, né, Dr. Fernando, algumas informações sobre a sua atuação, e eu vou perguntar para o Dr. Fernando sobre a questão de que estão dizendo aí que o meu processo, o juiz Sérgio Moro extinguiu o meu processo, então não tem mais nada, acabou tudo, mas não é isso que está acontecendo, né, doutor Fernando? Em primeiro lugar, é uma honra a gente trabalhar junto nesse caso, é uma satisfação muito grande estar do seu lado aí nessa batalha. Obrigado. A gente tem que esclarecer bem, tem que deixar bem claro qual foi a decisão do juiz Sérgio Moro. A gente viu aí que muita gente divulgou que ele abandonou, parou de investigar. Não foi bem isso que aconteceu, ainda não. Quem sabe aí, após as nossas providências, a gente consiga efetivamente esse resultado final. Mas a princípio, a decisão do Sérgio Moro foi a seguinte: num primeiro momento, ele considerou que o Eduardo não era jornalista. Diante desse fato, se ele não é jornalista, poderia ir atrás da fonte, com medidas restritivas, violando sigilo telefônico, sigilo dos status telefônicos, interceptações telemáticas, busca e apreensão, condução coercitiva. Podia tomar medidas coercitivas contra o Eduardo, porque não é jornalista. O juiz Sérgio Moro, nesse segundo momento, voltou atrás. Ele alega a pressão de jornalistas, de associações. A gente até lamenta o fato de que ele não se refere à Constituição Federal, que é o grande motivo mesmo dele ter que voltar atrás. Mas ele, em tom de arrependimento, volta atrás, fala: bem, vamos determinar a exclusão de todas as provas que violaram o sigilo de fonte. Certo? Esse foi o ponto. Voltou atrás e determinou a exclusão de todas essas provas. Embora ele não reconheça explicitamente, ele considerou essa prova ilícita, prova nula. Por quê? Porque foi praticada uma ilegalidade pelo próprio juiz Sérgio Moro, no momento em que ele violou o sigilo de fonte do jornalista. Essa é a única razão para você escolher uma prova. Então, implicitamente ele reconhece isso e explicitamente a conclusão de que ele vai determinar a exclusão das provas. E coloca uma observação: caso seja comprovado que o Francisco também era exercer jornalismo, também vamos estender para ele essa prerrogativa do sigilo de fonte. Pois bem, diante disso, a atitude mais adequada, de acordo com a Constituição, de acordo com o nosso ordenamento jurídico, seria, o que a gente vai postular agora, seria ele determinar que o Eduardo fosse excluído desse processo, desse inquérito, dessa investigação. Ele é jornalista, você está querendo... O único propósito do Eduardo estar aqui é saber quem é a fonte dele. Não adianta, não tem outro. É apurar a conta jornalística dele. Ao passo que ele reconhece, a partir do momento que ele reconhece que ele é jornalista, tem que excluir do processo. Não foi o que ele fez. O que ele determinou? Não exclusão das provas, porém, deixou expressamente consignado que a investigação continua em relação à servidora pública pelo crime de violação do sigilo funcional e prossegue em relação aos outros dois pelo crime previsto na Lei de Organizações Criminosas, que é embaraçar investigação criminosa. Nada mudou, ou seja, a consequência dele era isso desde o começo. Ele toma dois atos incompatíveis. Primeiro, ele toma duas medidas. Primeiro, ele reconhece que se ele reconhece que ele é jornalista, se ele reconhece que foram praticadas ilegalidades, foram reconhecidas ilegalidades de fonte, ele deveria voltar atrás, mas não volta completamente. Então, é por isso que a defesa considera que esse arrependimento do Sérgio Moro não é suficiente ainda. A gente vai tomar as medidas para que a decisão dele produza todos os efeitos, todas as consequências cabíveis e justas nesse caso. Doutor Fernando, bom, o que a gente entende então é que o processo prossegue, não é o que muita gente está pensando. A gente precisava esclarecer isso para a sociedade, porque o processo continua contra mim e nós vamos ter que continuar essa batalha.
Agora, doutor, eu também estou sendo processado pelo juiz Sérgio Moro por outra razão, só que essa segunda razão, que eu vou ter que estar com ele de novo agora no começo de maio, é porque ele se diz vítima de Eduardo Guimarães, vítima de ameaça. Ele se diz ameaçado, ele se sente ameaçado por Eduardo Guimarães. Só que acontece que em 2015 nós trocamos representações um contra o outro. Em maio eu represento o juiz Sérgio Moro ao Conselho Nacional de Justiça por abuso de poder, que é uma outra história que não vem ao caso, com o apoio de mais de 3.000 leitores meus. E depois, em agosto, se não me engano, ele representa contra mim por tê-lo ameaçado, dizendo, quando eu disse no Twitter que a forma como ele estava tocando a Lava Jato estava prejudicando a economia e ele ia prejudicar a vida do meu leitor, a quem eu me dirijo. Ou seja, essa briga judicial, mais ou menos, que eu tenho com o Sérgio Moro desde 2015, não o torna meu inimigo. E se torna meu inimigo, ele está habilitado a me julgar? Eu posso ser julgado pelo meu inimigo, doutor Fernando? Olha, Edu, a principal característica de um magistrado deve ser a imparcialidade. Esse é o ponto central da atividade do juiz de direito. É por isso que o Código de Processo Penal estabelece lá causas de impedimento e causas de suspeição. São hipóteses, são situações em que o magistrado não pode julgar o caso. No nosso caso aqui, nessa nossa investigação, é muito importante ser trazido à tona esse outro processo, esse outro caso que você no meio do qual aí você está sendo investigado. Não é o caso do juiz Sérgio Moro que julga medidas contra o Edu. É o caso do cidadão Sérgio Moro que se diz vitimado por uma conduta do Eduardo. Paralelamente a isso, um outro caso do cidadão Eduardo que representa no Conselho Nacional de Justiça o juiz Sérgio Moro por condutas praticadas por ele. Ou seja, existem litígios entre os dois. Cidadão Sérgio Moro, cidadão Eduardo Guimarães. Então, isso demonstra a inimizade, a relação pública, notória e capital de inimizade entre os cidadãos. Não é só uma questão do magistrado, do jornalista, são os cidadãos que duelam aí em outras esferas, seja no CNJ, seja criminalmente. É importante destacar que o magistrado, o juiz Sérgio Moro, não pode praticar atos judiciais, atos em nome do Poder Judiciário, contra uma pessoa por quem ele ostenta inimizade. É por isso que o Código de Processo Penal fala pra gente que o juiz tem que se declarar suspeito e se ele não fizer, a parte pode recusar o juiz, que seja inimigo capital ou amigo íntimo da parte. No nosso caso, trata-se de uma inimizade capital. É por isso que, como você bem definiu aqui, Edu, o processo segue, a princípio. A princípio, se a gente considerar só a decisão do juiz Sérgio Moro essa última decisão, o processo seguiria. Vamos tomar as nossas medidas cabíveis para que isso seja revertido. Porém, siga o processo ou não, o que não pode acontecer é que o juiz Sérgio Moro continue presidindo esses procedimentos, essa investigação, que ele seja o magistrado para essa investigação, que ele seja o magistrado que tome as decisões, que determine condução positiva, que determine busca e apreensão, que determine quebra de sigilo. Prossiga ou não o processo, uma questão totalmente dependente é, caso se reconheça que deve prosseguir, não pode permanecer com o Sérgio Moro, em função da inimizade de vocês, em função dele ter representado criminalmente enquanto cidadão que se considera vítima de uma postagem em rede social sua, ou seja, ele se considera vítima do Eduardo, e o Eduardo representou o magistrado numa outra esfera, ou seja, tem uma inimizade patente, não é uma coisa implícita. Claro que todos nós temos nossas preferências ideológicas, os nossos gostos políticos, isso é
inerente a cada um. Mas o que não pode, e o que a Constituição Federal e o Código de Processo Penal se preocupam, é com a imparcialidade do juiz. Então qualquer coisa que possa implicar a imparcialidade tem que ser levado em consideração e tem que afastar o magistrado do caso. É muito simples. Tem tantos magistrados em Curitiba, na Justiça Federal de Curitiba, isso não é uma coisa que não vai implicar em nenhum problema. Isso é coisa que verifica diariamente no judiciário, magistrados que se declaram suspeito ou impedido para julgar o caso. E é exatamente isso que deve acontecer neste caso. Ainda mais uma pergunta nessa questão, doutor. Todos os veículos de comunicação da grande imprensa, né? Eu estreiei no Jornal Nacional, todas as redes de TV, todos os grandes jornais, e a grande mídia não vem noticiando. Por exemplo, o Jornal Nacional da última quinta-feira colocou a minha imagem, só que ela não deu ao seu público informações sobre esse caso que são vitais. Por exemplo, essas informações dessa relação conflituosa entre nós, que nós somos inimigos ou adversários. O senhor considera que existe uma supressão do direito de informação do público quando essa informação não é passada para ele, para poder julgar o que é que está acontecendo? Olha, Edu, é muito delicada a questão de como você veicula uma notícia, como você reporta um fato, como você noticia um acontecimento. O que eu acho muito peculiar nesse caso é que, por mais que o magistrado tenha voltado atrás agora, por mais que o juiz Sérgio Moro tenha voltado atrás agora, num primeiro momento ele partiu de um critério subjetivo e discricionário para definir o que é jornalismo e o que não é jornalismo. Você teria que passar por um selo Sérgio Moro de qualidade para falar Eduardo é jornalista, Eduardo é jornalista. Claro que na mídia vai haver diversas abordagens do tema, sempre há. O que eu acho muito peculiar nesse caso é que no primeiro momento, por mais que o magistrado tenha voltado atrás corretamente agora, a gente tem que dizer, ele voltou atrás corretamente, mas no primeiro momento ele tomou medidas que partiu do pressuposto. Qual o pressuposto? O jornalismo é o que eu acho ideologicamente o que é. Isso aqui é propaganda político-partidária, não é jornalismo. Sim. Como assim? Você classifica um veículo, um blog, um site. Esse site não faz jornalismo, ele faz propaganda político-partidária. Isso é uma loucura, Edu. Isso é uma loucura. Você pode falar assim, esse ato do site, esse ato do blog, esse post, essa imagem, isso aqui é propaganda político-partidária. O resto. A partir desse contexto aqui que você tirou, você vai falar que o blog inteiro, que o site inteiro, que o veículo inteiro, que o canal inteiro é propaganda político-partidária? E a partir disso você viola o sigilo? Ou seja, é o censor? Existe uma censura? Né? É isso que a gente não pode... E é uma desqualificação da política, não? Total. A atividade política é inerente, por isso que eu estou dizendo. A ideologia é inerente. Claro que a nossa mídia não toma partido explícito igual nos Estados Unidos. Porque se você partir desse pressuposto, a foto lá nos Estados Unidos, você vai falar, isso aqui não é nem propaganda, isso aqui é pura política partidária, não é, bicho? Então, se você parte desse conceito, você vira um censor, né? É engraçado esse raciocínio como pressuposto de uma conduta de um magistrado. Claro que ele voltou atrás, claro que a gente tem que reconhecer isso, mas o que a gente vai lutar não basta reconhecer, não basta arrepender. Todas as consequências processuais têm que ser acompanhadas desse reconhecimento. Quais são? Nulidade. Ele reconheceu, a nulidade mandou excluir. Mas tem que excluir tudo. Tudo é prova ilícita por derivação, que a gente chama teoria dos frutos da árvore envenenada. Então a prova que deu origem ilícita, qual que foi a prova que deu origem? Violou o sigilo da fonte, quebrou o sigilo do seu extrato telefônico, viu as suas ligações para quem você fez a fonte. Isso que é gravíssimo, é isso que vai ter que ser apurado. O magistrado já reconheceu que isso é ilegal e agora a gente vai postular aí pelo cumprimento das consequências da ilegalidade. Finalmente, doutor Fernando, eu acho que as pessoas vão querer saber quais são os próximos passos desse processo. Então, alinhado com o que a gente já falou aí, com esses pressupostos que a gente considera relevantes e importantes, especialmente o fato do próprio magistrado ter voltado atrás, ter se retratado corretamente, mas a retratação foi correta. Agora, as consequências que ele deu a essa retratação ainda não foram. É por isso que a gente vai brigar agora. Quais as consequências básicas? Em primeiro lugar, você teve uma violência contra o seu
não só contra o seu patrimônio, que é uma violência contra o seu patrimônio, mas contra a sua liberdade de expressão e exercício da profissão. Foram apreendidos notebook e 2 celulares seus, instrumento de trabalho. O seu veículo é um veículo digital, é isso que você usa para fazer jornalismo. Então, em primeiro lugar, é a restituição imediata desses equipamentos. Até porque não adianta nada a gente falar, não vamos violar o sigilo de fonte, mas eles estão com o seu notebook, estão com os seus celulares. Inclusive, você me disse que eles falaram, Eduardo, coloca a senha aqui para a gente acessar. Sim. Não é? Coloca a senha. E não me aqui. informaram se eu precisava ou não fazer isso. Você às 6 horas da manhã, depois eu sou advogado, o sujeito pede para você colocar a senha, o que você vai fazer, né, bicho? Então, esse é o ponto inicial. Então, se isso tudo é lícito, o primeiro ponto inicial é, vamos restituir os equipamentos apreendidos ilegalmente do Eduardo. Segundo ponto, vamos pedir a anulação do seu depoimento. Tem várias ilegalidades de depoimento, Edu. Desde a condução coercitiva, a gente já sabe, isso é uma questão que a gente bate há muito tempo. Condução coercitiva. Primeiro, condução coercitiva de quem está sendo investigado, isso é inconstitucional. O acusado tem direito ao silêncio. Se ele tem direito ao silêncio, você vai pegar ele da casa dele 6 horas da manhã, vai levar para quê? Tem direito ao silêncio. Mas ainda que a gente não considerasse isso, a condução coercitiva está regulamentada no CPP. E ela fala o quê? Pressupõe uma intimação prévia por uma data já designada. Tem que intimar. Aí se o cara não comparece, o Código de Processo Penal eventualmente, a gente pode considerar, analisar a constitucionalidade disso ou não, mas o Código de Processo Penal autoriza a condução coercitiva de quem já foi intimado e não compareceu. É óbvio, né? Primeiro você tem que te dar o direito de chegar lá. Então, esse é o primeiro ponto básico. Segundo ponto, não esperar o seu advogado chegar. Esse procedimento de condução coercitiva é um modus operandi autoritário, por quê? Porque se você é intimado, o advogado tem direito de consultar os autos, tem direito mínimo de exercer a sua defesa, saber, você tem que depor sabendo, minimamente, tendo a oportunidade de saber o que tem lá contra você, né? Você tem que ter esse mínimo direito. Agora, é de uma hipocrisia tamanha falar assim, o Eduardo revelou a fonte dele espontaneamente, ele não é jornalista. Isso é grave, isso é grave, sabe por quê? Porque está provado nos autos que eles já sabiam a tua fonte porque violaram o sigilo do seu extrato telefônico. Mandaram que o operador informasse quem ligou para o Edu, para quem o Edu ligou nesse período. Eles já sabiam a sua fonte. Então, isso é óbvio que torna o seu depoimento nulo. Deixaram claro para mim e eles não me informaram meus direitos, porque eu nunca passei por isso. Eu sei que existe sigilo de fonte e tal. Agora, o que eu sei também é que eu estava na minha casa sendo obrigado a digitar senhas, a fazer tudo isso. Então, eu acho que isso vai ter um peso nesse processo. Gustavo. Mas, e daqui para frente, então, vai depender o que é que deve acontecer. Como o juiz Sérgio Moro já levantou o sigilo dos autos, a gente pode falar abertamente que eles já tinham conhecimento não só dos nomes, mas da profissão, da foto, do perfil do Facebook, eles tinham todos os detalhes da fonte. Então, a hora que eles chegaram para te interrogar, eles já sabiam já tinham conhecimento pleno. Nome, qualificação, endereço, fotografia, preferência ideológica, preferência política, perfil do Facebook, já sabiam tudo. É por isso que seu depoimento aí, o segundo motivo, que ele não pode permanecer, tem que ser eliminado. E a gente, em nenhum momento, a gente está se esquivando de esclarecer. Edu, a gente sabe, você está à disposição plena para prestar qualquer tipo de esclarecimento. Basta te intimar. Ó, Eduardo, comparecer no dia tal. Você vai com a maior satisfação lá dar todos os detalhes, prestar todas as declarações. É totalmente improcedente, a gente tem que dizer também, essa nota do Ministério Federal dizendo em nenhum momento está em questão o sigilo de fonte, o que está em questão é saber para quem ele passou a informação. Isso é importante, é totalmente improcedente. Por quê? Em primeiro lugar, contraria a própria nota do juiz Sérgio Moro, da Justiça Federal, que diz que num primeiro momento defendeu que o Eduardo era jornalista e agora voltou atrás. Segundo ponto, isso é importante que a gente diga, essa informação jamais precisaria ser obtida mediante a tua prisão a manhã inteira, pegar você, te sequestrar você na tua casa às 6 horas da manhã. Por quê? Estava no seu blog. Você disse que você
exerceu atividade jornalística de acordo com a ética jornalística. Qual que é a ética jornalística? Você recebe uma informação, o que você vai fazer? Você vai checar. Você disse lá, recebi 40 e tantos nomes, fui atrás para ver se esses nomes tinham pertinência, fui atrás para ver se esses nomes tinham algum sentido existir essa medida. Então, é algo que não faz o menor sentido. Essas informações já estão públicas. Você publicou isso logo após no seu blog. Mais do que isso, a acusação de embaraçamento, de obstrução à investigação é totalmente equivocada nesse caso. É algo que não faz o menor sentido. Justamente porque nem que em tese isso tivesse ocorrido, em tese você não fosse jornalista, em tese você tivesse avisado alguém, o fato de você informar alguém que vai ser violado, vai ser afastado o sigilo fiscal e bancário da pessoa, não tem o condão de embaraçar qualquer investigação. Percebe? Quebrar sigilo fiscal, quebrar sigilo bancário é medida para trás. É do passado. Você não tem como voltar no tempo e embaraçar isso. Não tem. Você ter, em tese, abstratamente, teria como, caso alguém divulgar, vai ter uma prisão. Vão te prender. Vão fazer uma busca e apreensão na sua casa. Vão fazer uma condução coercitiva com você. Aí isso é para o futuro. Aí você pode até, em tese, cogitar. Então vão embaraçar a investigação, vão fazer alguma coisa. Agora, coisa para o passado, vão quebrar seu sigilo fiscal. Já declarou, o decreto está declarado, vão quebrar o sigilo bancário. O que eu recebi, o que eu movimentei no banco está movimentado. Então, é uma acusação totalmente descabida. Perfeito. E os próximos passos desse processo agora, qual vai ser o próximo movimento? Eu tô me esquivando, a gente vai tem tanta coisa pra gente trabalhar nesse processo que a gente vai tomando os caminhos. Mas basicamente, eu dou o seguinte, a gente vai pedir a devolução do seu equipamento imediata, que foi apreendido legalmente, vai pedir a nulidade, declaração da nulidade do seu depoimento, que foi tomado de forma ilegal, com todas as nulidades que ele já falou, e vai pedir a tua exclusão desse processo. Tem que tirar. Se você quer se investigar, e eu acho que tem que ser investigado mesmo, o vazamento. Eu acho que esse vazamento tem que ser investigado. Não importa qual tipo de vazamento. Eu sou contra qualquer tipo de vazamento. Se vaza por bem, se vaza por mal, isso é muito ruim. Isso contamina a credibilidade do nosso Poder Judiciário. A gente vê muita prisão sendo decretada com base na credibilidade da justiça, infelizmente ainda hoje, mas o que contamina a credibilidade é isso, é vazamento seletivo. Não pode vazar para lugar nenhum. Agora, quem responde pelo vazamento, violação do sigilo funcional? Violação do sigilo funcional, quem é servidor público. Que prossiga em relação a descobrir, investigar, vai atrás, toma a medida que tem que tomar com relação ao servidor público, que eventualmente aí, se for demonstrado isso, que violou o sigilo funcional. Agora, ninguém mais que não é servidor, não tem sigilo funcional. O seu exercício foi liberdade de imprensa, ética jornalista, receber uma informação, confirmar a informação, divulgar. Simplesmente isso. Então, as 3 medidas basicamente: pedir a restituição do seu equipamento, pedir a nulidade do seu depoimento e deixando claro que a gente está à disposição, caso eles queiram um esclarecimento, você está à disposição para falar, basta a gente chamar. Terceiro ponto, pedir a tua exclusão dessa investigação. A gente confia nisso, a gente confia que vamos ter êxito nessas 3 medidas. Caso não tenha, subsidiariamente, o juiz Sérgio Moro tem que se declarar suspeito. Tem que se declarar suspeito em função da imunidade capital de vocês. Essas basicamente são as medidas no nosso caso aqui que a gente vai tomar, sem descartar outras medidas aí para apurar realmente o que houve aí e atribuir as devidas consequências. Muito obrigado, doutor Fernando. Valeu, agradeço.